A paz do Senhor a todos os tios e tias do Ministério Infantil e todos aqueles que entraram, nesse curso do Lidera Kids para poder aprender um pouquinho mais sobre o chamado, sobre o ministério infantil. Na nossa aula de introdução, nós tratamos a respeito de conhecer o que está ensinando, né? Então, o nosso texto base foi 2 Timóteo 2, verso de número 15, onde Paulo, explicando a Timóteo, vem dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Tratamos vários aspectos a respeito de displicentemente tratar a palavra de Deus como algo comum, Falamos a respeito de recursos visuais, que são, sim, muito importantes. Eu uso muito recurso visual, mas ele não tem que ser o início de tudo, Primeiro você estuda a palavra, esboça o que o Espírito Santo de Deus concedeu ao teu coração e através disso você vai adaptar o visual, não a palavra ao visual. Para as tias que têm essa maior facilidade em fazer visual, foi o que eu falei. Você vai fazer seu esboço, Eu, particularmente, eu não tenho essa facilidade para fazer visuais, mas eu tenho alguém, que me ajuda muito. Tenho, na verdade, duas pessoas que me ajudam muito, a tia Kailane, e a tia Raquel que sempre me ajuda muito. Eu coloco a mensagem no meu coração e falo: tive a ideia assim, o Senhor falou assim, assim, e ela vai lá e faz o visual para mim, E muitas vezes eu tiro algumas ideias da internet de visuais, onde o que o Senhor colocou no meu coração se adequa. Como eu costumo falar para a tia Raquel, eu falo assim: eu costumo ver o visual, mas não assistir a ministração de tios e tias, para que eu não venha absorver aquilo. Não que isso não seja bom, lógico que é. Sempre é bom você adquirir mais e mais conhecimento. Mas quando o Senhor está falando ao teu coração, tudo aquilo que você pegar de ideias por fora, você na verdade vai ser uma fotocópia da mensagem do outro. E o Senhor, a palavra dele é viva. O que isso significa? Que o Senhor, ele vai falar com você de uma maneira, vai falar com a outra tia, com o pregador, com o missionário, com o evangelista, de maneiras diferentes, porque o público-alvo, porque o coração que vai receber a mensagem são de lugares diferentes, momentos diferentes. Então, você pode ver, você pode tirar ideias, mas sempre acredita, Deus te deu um potencial. Eu costumo dizer a todas as pessoas que estão próximas de mim, Tia Jo, nós gostamos do teu jeito de trabalhar, tudo, você pode nos ajudar? Sim, eu vou sempre estar ajudando, mas eu quero deixar para vocês um legado, não uma fotocópia, não um clone da tia Jo, até porque vocês são muito melhores do que eu. Deus tem algo muito mais alto para vocês do que para mim. Então, o Senhor, ele vai capacitar-nos juntos com peculiaridades diferentes, entendeu? Então, assim, quando eu comecei o Ministério de Tia Jo e Companhia, eu, na verdade, eu não acompanhava nenhuma tia, nenhum tio, como aconteceu comigo no momento de dor, no momento de enfermidade, Porque eu era muito reclusa, nesse sentido de aceitar ministério, de aceitar o ministério da palavra, que foi o que nasceu primeiro, O ministério da palavra foi o que o Senhor tinha colocado, que o Senhor tinha usado vários servos e servas para dizer que eu ministraria a palavra de Deus. Então, quando tudo começou, eu comecei a ministrar para adulto, minha primeira ministração foi um caos. E por que eu tô falando isso? Porque toda vez que você, tio e tia, você ministro da palavra de Deus, for ministrar, você vai ter algo assim, é uma sede muito grande. Você vai esboçar ideia, você vai estudar, vai fazer. Só que muitas vezes, a primeira vez é assustador. Eu cheguei a dizer que se o altar não fosse colado, a força que eu estava colocando ali ia derrubar o altar do outro lado. Tamanho medo, E com o tempo, a gente vai administrando o medo para deixar o temor. O que tem que entrar dentro de nós é o temor pela palavra de Deus.
não medo das pessoas. Por quê? Em todo lugar Deus vai estar. E se Ele te chamou, a tua responsabilidade de levar a palavra com muito temor, com amor, sem temer o que pensam, o que digam, o que falam, mas sendo você, você vai estar agradando a Deus. E Ele vai te lapidar. Nós somos pedrinhas que o Senhor tem lapidado. Então, toda vez que eu subo no altar, dá medo, gela, sim, mas o temor consegue ser muito maior. Então, quando eu tô em cima do altar, eu vou tremer sim, né? Eu vou ficar, meu Deus, eu tô levando a tua palavra. O temor, ele é mais profundo do que o medo. Então, para ministrar a palavra, para levar a palavra para as crianças, para mim tem o mesmo peso. Um culto com 3 crianças, uma aula na salinha e um congresso tem que ter o mesmo peso para mim e para você. Porque quem vai estar ali é o mesmo Deus. Então, é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Então, quando eu vou para a salinha de aula, eu falo, meu Deus, né? É a herança que o Senhor confiou à tua noiva. E eu tô cuidando. E o coraçãozinho deles, né, é de quem chegar primeiro. Então, me usa para que a palavra adentre. Vocês vão ver em alguns vídeos meus que de vez em quando sai aleatório, que eu tô pulando na escolinha, que eu tô falando isso. Quando alguém responde alguma coisa certa, quando a palavra adentra, eu comemoro, eu pulo, eu salto, falo, mas ninguém tava vendo, ninguém. Deus tá vendo. Deus, ele tá lá contemplando que aquela vida, né? Assim como num congresso de 500, 600, 1000 pessoas, sei lá, como lá dentro da salinha que às vezes vai ter 20, 30, 40, às vezes 3, 4 crianças, mas uma vida, 10 vidas, 20 está recebendo a palavra de Deus. Como é maravilhoso você ter preparo e estar se preparando sempre e de repente uma criança te pedir oração e ela se liberta dentro da salinha. É para isso que nós tios e tias fomos chamados para o Ministério Infantil. Só que como eu falei na primeira aula, se nós não conhecermos essa palavra que é viva, né, a gente não vai conseguir levar a eficácia dessa palavra aonde nós formos. Então, para a gente saber, como eu cheguei a falar ainda, eu falei assim, eu coloquei uma palavra aqui e, e que muitas vezes as pessoas vão falar assim, nossa, a tia Jo foi muito dura. Quando eu digo assim, na hora de colocar alguém num departamento, cheguei na igreja, tô aprendendo, e aí eu queria um departamento, queria trabalhar, queria ser útil na obra do Senhor. Isso é tremendo, mas do Iapoque ao Chuí, o primeiro lugar em que todas, eu não tô discriminando, falando igreja A, B, C, mas todos vamos para o ministério infantil, porque lá é um lugar fechado, é um lugar. Então, são muito poucas, né? Eu louvo a Deus pela minha igreja que está tendo essa visão e que tem essa visão de olhar, de analisar, de querer introduzir o ensino, né? Então, para mim, isso foi muito importante. Já passei por ministérios e já sofri demais com isso. Vamos lá, vamos para algum lugar, vamos tacar no Ministério Infantil. Salinha virou creche, vamos colocar as crianças lá, trancar e pula e solta a corda e dá queimada. Não é isso. Existe momento? Pode ter momento de descontração, assim como os jovens, na época do carnaval tem retiro, a gente pode ter um retiro infantil dentro da igreja, ter brincadeiras? Lógico que pode, é super aceitável isso, mas escolinha é uma extensão da igreja e o coração da criança tem que estar preparado. Como eu disse para vocês, eu não fico preocupada nos eventos, nas festas que vão ter, né? Lógico que nós devemos ter cultos infantis, sim. E desde que o Senhor colocou ao meu coração o propósito de culto pais e filhos, foi por uma debilidade minha também, mas o Senhor usou essa dificuldade minha de mudar a voz, de infantilizar muito, para poder alcançar o coração da família no modo geral. Então eu acho de extrema importância ter cultos infantis, ter cultos pais e filhos, que é algo que o Senhor
colocou ao meu coração e que, graças a Deus, eu vejo aqui na região esse culto pais e filhos crescer cada dia mais, né? Como eu digo, há alguns anos atrás, né, assim que eu comecei o ministério, a gente não via esse culto pais e filhos. Até que um dia o Senhor colocou no meu coração, por uma debilidade minha e também por uma dificuldade que eu encontrei no ministério ao qual eu estava, né? Onde se alugava um ônibus, colocava tudo as crianças lá, sem pai, sem mãe, sem nada, e levava a criança e falava: quem quer aceitar Jesus? Quer? Aí vai lá, não sabia o que estava fazendo. E as crianças ficavam tudo esperando a comida, o doce, o algodão doce, e aquilo lá era uma loucura, as crianças não prestavam atenção. E aí eu falei: por que a gente não faz um projeto? E a gente não faz um trabalho pais e filhos? Faz um trabalho de missão, indo para as igrejas, né? Semanalmente, quinzenalmente. Por que a gente não faz esses tipos de trabalho? E esse trabalho foi crescendo, esse trabalho foi criando e foi dando resultado. Então eu louvo a Deus, né? Eu falo que o Senhor, vaso não tem perna, mas o Senhor pega o vaso e vai mudando de lugar. Então eu glorifico a Deus, né? Porque aonde a gente vai, a gente deixa um legado. Então esse projeto de pais e filhos que tem sido divulgado de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais gostosa. Esse preconceito pelo culto infantil, louvado seja Deus, tem acabado, porque tem sido algo diferenciado, né? Hoje eu vejo lugares por onde eu passei que as pessoas tinham preconceito, pessoas que chegaram a usar de profecias e dizer que aquilo era heresia, trabalhos infantis daquela maneira, a me desanimar, desfalecer. Então eu digo a você, toda vez que o Senhor colocar algo no teu coração, o inferno vai arranjar várias maneiras de te tirar, de te arrancar, de te desfalecer, para que você não prossiga. Esse é o meu testemunho, que não está aqui na apostila, mas eu vivi isso, né? De pessoas olhar e falar: nossa, mas o que está acontecendo? O trabalho começar a encher a igreja, encher de vidas, ver pai indo na frente aceitar Jesus e aquilo, né, começar a, a, a trazer uma transformação. É coisa muito linda, é muito importante esses trabalhos infantis, mas tudo começa dentro dessa linha, tudo começa lá nos bastidores. Então, antes de se ter um trabalho grandioso, de ter um trabalho maravilhoso para fora, nós precisamos trabalhar dentro. E antes de ir lá para dentro trabalhar com as crianças, precisamos trabalhar aqui dentro. Então, como eu falei para vocês, eu tinha essa dificuldade de aceitar o chamado. Então, o senhor falou: ah, tem, né? E aí, quando eu descobri a doença óssea, um dia eu fui convidada para poder fazer um trabalho com crianças. Coloquei uma faixinha, sempre gostei de tiara, mas achava que uma pessoa já casada ficaria estranho usar tiara com lacinho, e eu achei uma oportunidade de colocar. Coloquei uma roupa colorida e fui. E ficou a marca registrada da Tia Jo, a faixinha na cabeça e o vestido colorido, os aventais coloridos, que até hoje, né, traz muita alegria para as crianças. E eu sinto que as crianças não falam Tia Jo como uma, nossa, chegou, né? É um carinho. E era tudo que eu pedia a Deus. Eu não queria que as crianças chegassem e olhassem para os cabeção, para os fantoches, como ídolos. Essa não é a ideia. Nunca foi e não acontece para a glória de Deus. Eles conseguem disseminar bem, dividir bem o que é o momento do louvor com os cabeção, os fantoches que trabalham com os adultos, que foi uma forma que eu trabalhei, e outras pessoas têm trabalhado de outras formas, com a casinha, outras vezes interagindo entre as tias. É algo maravilhoso. E o Senhor vai nos dando estratégia, né? O Senhor, a cada um, ele vai dar um tipo de estratégia para trabalhar. Agora, o importante é se trabalhar e pedir que o Espírito Santo de Deus venha te dar uma diretriz, venha te dar um rumo, o que é que eu preciso fazer. Então, nessa segunda parte da nossa aula, sempre tem 30 minutos na gravação, não passa disso. Então, para mim é muito complicado. Às vezes eu quero passar o máximo que eu conseguir para não cortar a aula, e aí não dá muitas vezes para a gente fazer a nossa oração, né? Então, eu peço que antes de você assistir esse vídeo,
sempre ore a Deus e peça que o Espírito Santo de Deus, ele venha te conduzir e te dar sabedoria, certo? Hoje eu vou usar um texto de Gabriel Figueiras, de 12 de agosto de 2017. A tia Jô, nossa, mas é um pouquinho antigo, né? Mas é mais atual do que nós podemos imaginar. Eu tirei esse texto, eu tirei da internet e eu achei muito interessante. E eu queria compartilhar. Então, eu tirei o tema Os Cinco Vilões, né, que estão roubando o nosso hábito de estudar a Bíblia. E eu coloquei coisas que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês. Mas esses 5 top dele é top mesmo, né? Primeiro, você tem que ser um obreiro aprovado que maneja bem. Mas para você manejar bem a palavra de Deus, existem guerras espirituais, existem algumas barreiras que nós precisamos quebrar. E a primeira barreira que eu achei muito interessante aqui, quer ver? A gente vai abrir. Primeiro lá no Salmo 119, verso 72, diz assim: Regozijo-me com a tua palavra, como alguém que acha um grande despojo. Só que, infelizmente, na nossa sociedade capitalista existe muito de nós e nos traz diversos problemas que nos impedem de estudar a Bíblia com dedicação e constância. Então agora a gente vai ver os 5 vilões e eu achei muito massa. Coloquei até um desenho aqui, ó. Isso não estava no texto dele, mas coloquei algumas palavras: recôndito, ufanismo, petis, tácito, palavras difíceis. Então, o primeiro vilão para a gente ter dificuldade de estar lendo a palavra do Senhor, muitas vezes é as palavras difíceis. Muitas vezes, não porque nós não vamos reconhecê-las, mas porque não sabemos como passá-las. E aqui vai ter um exemplo muito pesado e que muitas vezes, dentro de uma sala, você pode se perder, principalmente na aula com os adolescentes. Então, você vai estar explicando a respeito da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de repente eu achei um texto aqui, que fala em Gênesis 19:5, e que foi a referência também desse jovem que fez esse texto muito interessante. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-mo afora para que nós os conheçamos. Então, nessa versão Almeida, Revista e Corrigida, fica um pouco difícil, porque quando você olha, fala assim, simplesmente aquele povo que estava lá em Sodoma queria conhecer, os bichinhos estavam curiosos para saber quem estava lá. Então você pode se embananar, se confundir e falar besteira, né? E também você pode abrir o texto, começar a explicar e de repente você se debater aqui com esse texto e entender e falar como é que eu saio dessa agora. Então, a gente precisa se atentar. O que significa esse texto de Gênesis 19:5? Quando você vai ver a King James, que é uma versão da Bíblia, eu até trouxe aqui, ó, a versão da Bíblia King James atualizada, você vai entender essa passagem de uma maneira bem diferente. A maneira como ela foi traduzida, ela dá o real sentido ao que estava acontecendo lá em Gênesis 19:5. Olha o que diz: chamaram Ló e lhe ordenaram. Então aqui fala assim, ó, chamaram Ló e disseram. A palavra joga no vento, só disseram. Chama eles para cá porque a gente quer conhecer ele. Então se disse, Ló podia aceitar ou não. Mas aqui diz assim: chamaram Ló e lhe ordenaram. Uma ordem é diferente de um dizer. Dizer eu jogo uma palavra ao vento. Você quer acatar, acata. Se você não quiser acatar, amém. Mas aqui, nessa versão, diz exatamente assim: disseram Ló e ordenaram. Eles induziram, eles falam: Ló, você vai ter que fazer isso. Onde estão os homens que vieram para a tua casa essa noite? Então, eles interrogaram Ló. Eles chegaram a Ló e deram uma ordenança. Ordenaram a eles, ó, cadê? Nós queremos vê-los. Aí eles vêm dar uma ordem a Ló. Traze-os aqui para fora, para que tenhamos relações com eles.
Eles queriam violentar aqueles anjos que visitaram a Ló. E por que eu trouxe esse texto tão pesado num curso de tio e tia de Ministério Infantil? Porque a gente não vai poder explicar isso para as crianças. Então, existem várias Bíblias. Eu tô aqui, ó, com essa versão da NVI, nova versão internacional, que é uma versão muito boa, muito interessante, que também vai ser muito boa para você não causar esses enganos. Tem também a Almeida atualizada, que também é uma Bíblia muito boa, e a gente acha essa versão, que também é boa, não é a melhor, mas é boa, aqui nessa Bíblia. Bíblia de recursos do Ministério com crianças. Muita gente usa, muitas tias usam, aqui por causa do livro Sem Palavras, que tem no comecinho dela, né? Então vai poder contar historinha para as crianças. Ela é cheia de recursos. A minha, eu marquei todinha para explicar para as crianças. Então é uma Bíblia muito boa, muito interessante. Mas eu indico para você tirar seus estudos a King James, né? E depois eu vou te passar mais algumas dicas de algumas Bíblias que você pode ter na sua casa, não é obrigada. E o que você pode fazer também? Usar dicionários bíblicos. E isso, se você não tiver recurso, você vai entrar na internet e você vai baixar em PDF e vai ficar muito bom para você, né? Você vai conseguir estudar. Então, sempre existe meios para a gente não pegar a palavra de Deus e inverter o significado ou entrar num texto que as crianças não estão no tempo certo, não tem maturidade suficiente para estar aprendendo aquilo. Então, nós precisamos procurar, primeiro, né, para matar esse vilão das palavras difíceis, uma versão melhor. Tem a linguagem de hoje, é boa, eu gosto, mas eu não uso muito ela, porque alguns textos para mim é interessante, mas eu costumo usar a Almeida, revista e corrigida para estudos meus, e depois para poder esboçar, para poder fazer os esboços, eu uso a King James. Eu acho uma Bíblia muito boa, muito interessante. Então, como algumas tias tinham me perguntado, como é que você faz os teus estudos? Então, começo. Eu nunca começo pelo esboço, eu nunca começo pelo visual, perdão. Eu nunca pego aquele esboço ali da palavra e já alio ele ao visual. Primeiro eu vou mergulhar na palavra de Deus. E uma dica que muita gente fala, gente, por que você faz isso na Bíblia, Jô? A Bíblia da tia Jô, ela é conhecida por um sanduíche. Todo mundo fala assim, ó, tia Jô, onde vai, tá levando sanduíche. Isso porque hoje eu tirei os meus esboços daqui. Eu só deixei a folhinha em branco de um texto novo que o Senhor colocou ao meu coração para me estudar. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Toda vez que o Senhor me dá uma palavra, eu coloco uma folha em branco e vou anotando o que o Senhor vai colocar no meu coração. Então, coloco a data e deixo ele falar. Como você viu, o papel tá em branco, com um escrito só. Mas olha aqui. Não sei se dá para ver. Então, eu gosto muito de marcar. Eu gosto muito de ver o que Deus quer falar. É errado fazer isso? Essa é minha Bíblia mesmo. Essa é a Bíblia que anda comigo, que vai pro meu quarto, para onde eu vou. Essa é a minha Bíblia. Então, eu vou escrever nela. Eu tenho outras Bíblias de estudo que eu vou escrever? Não, não vou escrever, né? Mas a minha Bíblia, aquela xodó da gente, aquela que você fala, essa daqui é minha amiga de cabeceira, é minha amiga que quando eu vou sair tem que estar na minha bolsa, aonde eu vou, ela tá comigo. O Senhor falou alguma coisa na pregação de outra liderança, de um pastor, de um lugar que eu fui, eu vou lá marcar mesmo. Então, tudo que o Senhor for colocando ao teu coração, é muito importante que você marque, que você esboce, que você mergulhe. Muitas vezes eu circulo ali mesmo a palavra, né? Igual o texto que eu mostrei aqui para vocês é da mulher cananeia. Aí, às vezes, uma palavra, o Senhor vai e ele fala: ó, vou falar aqui. Às vezes, de um texto de 4, 5, 6 versículos, uma palavra, ele vai esboçar, ele vai te dar inspiração e aquilo vai ser esboço. É perfeito, é maravilhoso. Então, é dom. Isso. Eu vou te dizer uma coisa.
é esforço. E principalmente, você alia tudo isso a Deus. Fala, Pai, é o Senhor a minha inspiração. Antes de você pregar, antes de você esboçar para a criança, antes de você criar visual para a criança, Deus vai falar muito com você. Então, quer quebrar o primeiro vilão das palavras difíceis? Mergulha na palavra e faz como Jeremias, come desse rolo, né? Porque é maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos alimenta de uma forma tremenda. Ela é a nossa luz, ilumina no meio da escuridão da tua noite. Às vezes você tá ali, Jesus, eu não consigo dormir, vai para a Bíblia, porque Deus vai falar com você. Ele é o pão que te alimenta, né, no vazio, né, no âmago da tua alma, a fome de algo, a sede. Ele é a água da vida, ele é o pão que te alimenta. Ele é o maná que desce do céu, né? Ele é a árvore da vida. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Toda vez que você pegar a palavra e falar, é esse tema que propuseram, é esse tema que o Senhor colocou no meu coração, Ele vai falar muito com você. A gente está com o projeto do Aviva Kids e há mais de 3 anos o Senhor falou desse projeto e eu fui olhando e considerei no meu coração. E agora que Ele está aguçando, a palavra fala todo dia comigo. Então vai ser sempre assim, toda vez que você for preparar algo, o Senhor primeiro ele vai te aguçar. Mas para isso, sempre procure ter material. Seja material aqui, físico, você vai, né, compra, pede para alguém para ganhar, porque tia de ministério infantil, filho, que a gente pede, porque não é fácil. Eu falo que se tivesse bolsa EVA, nós ia precisar. Porque pensa o tanto que tia gasta de EVA, de bexiga. A gente gasta muito mesmo. Então a gente precisa de muita ajuda, muito auxílio. Então, um aniversário aqui, outro colar, uma Bíblia de presente não vem a calhar mal, não, né? Então a gente precisa buscar de recursos. Eu gosto também, como hoje a gente está passando ideias para tias, eu gosto muito também desse livro da Cláudia Guimarães, Pastoreando as Crianças, né? E desta geração. É um livro muito gostoso de ler, muito interessante. E ele fala muito com a gente e nos dá muita instrução. E esse aqui é meu xodó, do Charles Spurgeon, Pescadores de Crianças. Gente, pra tia que gosta de evangelismo, é top demais, é muito bom. Tem PDF? Esse eu não sei, né? Mas ele não é caro. E eu sei que vai ser de uma extrema importância para você. Então é muito bom você ter material, você buscar, você estudar, você mergulhar, porque muitas vezes para poder sair, para poder ir se divertir, a gente às vezes, mesmo sem ter, a gente faz tanta força, né? Então, quando é para ministrar a palavra de Deus, para estar no ministério infantil, você precisa, antes de investir nas crianças, investir em conhecimento. E as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar, né? Buscar primeiro o reino de Deus, do alto, e a sua justiça. E as demais coisas ele vai te acrescentar. Ele vai te dar força, ele vai te dar saúde, ele vai te dar estratégia, ele vai te dar visual, ele vai arrumar os meios que você precisa. Né? A gente vai dividir em dois esse vilão, porque nós já estamos terminando aqui. O primeiro vilão, a palavra é difícil. Então busque versões diferenciadas, dicionários bíblicos. Não me vai procurar dicionário da língua portuguesa só também não, porque você precisa entender que às vezes o que está sendo dito ali, o sentido do dicionário português, muitas vezes não vai ser o sentido exato. Então baixe um dicionário bíblico para que você venha fazer esse tipo de pesquisa e aí sim você pode auxiliar o dicionário bíblico ao dicionário de português e aí você fazer essa descrição para poder entender o que a palavra está sendo dita, né? Então vamos lá. Vamos para o segundo vilão, senão a gente não vai sair disso, né? Vamos lá para o nosso segundo vilão. Quer ver? Vamos nós. Ai, meu Deus. O sono excessivo ao ler a Bíblia. Gente, primeiro, o primeiro item, ele nos diz muito a respeito do segundo. Quando a palavra fica maçante, você não consegue entender, tá difícil a leitura, o sono vem. Segundo,
E não menos importante, e eu vou te dizer, é terrível, é uma guerra espiritual. O inferno não quer que você mergulhe. O diabo não quer que você aprenda, ele não quer que você entenda, ele não quer que você venha abrir a visão das crianças, que você venha pregar a palavra de Deus com ousadia. Ele não quer. Então, ele vai começar a pesar, 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 para que você durma. Já reparou que você pega a Bíblia e o sono vem? Só que se você pegar a Bíblia e o sono vier, você deixar a Bíblia de lado, pegar um controle, pegar um celular, o sono some? Isso é uma guerra espiritual. Assim como para palavras difíceis, a dica é: procure uma linguagem melhor, uma linguagem mais fácil para você. Para o sono excessivo, antes de ler a palavra de Deus, ore a Deus. Expulse tudo aquilo que possa estar te impedindo de mergulhar na palavra de Deus. E isso não é só para tias e tios do Ministério Infantil. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Por quê? Porque a palavra ela liberta. E conhecereis a verdade. A verdade é Jesus e ela está escrita na palavra. E a verdade vos libertará. Então, se você mergulhar na palavra,